Então, dando continuidade, eu vou voltar aqui para a tela inicial do nosso aplicativo e vou mostrar para vocês como é que a gente faz o cadastro. Eu vou clicar em novo, tá? Vou selecionar aqui o nome do produtor, AA, só para ficar fácil procurar depois. Vou botar um CPF qualquer. Vou escolher o município de Quiriçá e a cadeia produtiva, que no caso é Cacau. Vocês percebem que aqui nesse drop-down eu posso adicionar mais de uma cadeia, mas no convênio que a gente trabalha, a gente só está trabalhando com uma cadeia específica. A ideia é que depois esse programa fique disponível para toda a secretaria, e aí se o produtor tiver mais de uma cadeia lá a ser trabalhada, você pode adicionar mais de uma cadeia aqui, a gente dá assistência técnica. No entanto, o convênio da gente reza por apenas uma cadeia, a gente vai permanecer sempre deixando uma cadeia para o produtor, tá ok? Se eu clicar em salvar beneficiário, ele está pedindo informações para acesso ao GPS e eu tenho que permitir esse acesso, porque todas as informações que a gente faz com o aplicativo, ele vai pegar a georreferência para a gente ter o controle de onde as atividades estão sendo realizadas. Então, durante o uso do app, ele vai salvar e aí ele leva a gente para o cadastro de dados pessoais. A gente pode fazer o cadastro dos dados pessoais da pessoa, tá? Mas eu também posso voltar para a tela inicial. Isso é interessante nos casos quando a gente estiver fazendo uma mobilização, tem muitos produtores lá, só quero pegar nome, CPF, cadeia. Eu faço nome, CPF, cadeia, vou adicionando aqui e depois que eu fizer uma outra visita com o produtor, posso pegar os dados pessoais, tá? Eu vou, no caso, continuar com o preenchimento aqui desses dados pessoais, tá? Então, eu venho aqui no número da DAP, grupo produtivo, data de nascimento, a comunidade Jaqueira, associação Pindoba, telefone de contato, aqui vem estado civil, sexo, se reside na propriedade ou não, nível de escolaridade, a cor e pego a geolocalização. Pronto, cliquei e salvei. Ele trouxe a gente para, se for interesse da gente fazer o outro cadastro, que seria uma análise de dados gerais, que a gente chama aqui de análise de SWOT. Eu vou vir aqui em editar, aí ele pergunta área da propriedade, área da exploração, número de residentes, mão de obra familiar, vou botar 2 pessoas, mão de obra fixa 0, mão de obra temporária 0, tempo na atividade em meses, aí sempre se atente que aqui está em meses, tempo sem capacitação, e aí a gente botou uma convenção interna da gente que aquele produtor que nunca teve capacitação, em vez de a gente botar 0, né? Porque 0 corresponderia a uma capacitação que ele teve agora. A gente está botando 999, tá? Tempo sem visita até, a mesma coisa. Então, por convenção da gente é o seguinte, se um valor não existe, por exemplo, tempo sem capacitação até, não tem como eu colocar 0, porque aquilo seria respectivo a uma visita naquele momento. Estou botando 999. Ao contrário, por exemplo, de uma renda. Se eu tenho uma renda do Garantia Safra, por exemplo, e não tenho renda nenhuma do Garantia Safra, eu não vou botar 999, tá? Eu vou ter que botar o 0 realmente, porque aquele 0 corresponde ao valor que ele não recebe daquela renda. Outras atividades agropecuárias, botar aqui mel. Fonte de nutrientes, esses que são quadrados, a gente pode adicionar mais, fazer mais de um cheque, né? Então eu tenho aqui calcário, potássio, matéria orgânica, nitrogênio e fósforo. Venho aqui perdas de culturas mais frequentes por chuva, se é por seca ou por doença, sistema de cultivo, monocultura, consórcio, rotação de culturas, disponibilidade de máquinas e equipamentos para alugar, ou seja, se tem máquinas e equipamentos disponíveis para alugar, se ele se ele tem máquinas e equipamentos, aí no caso não precisaria alugar, ou se ele aluga máquinas e equipamentos, ou ele não vê necessidade de ter essas máquinas por lá, ele não aluga porque é caro, ou se não aluga, pois não há máquina na região, tá? O estado de conservação de máquinas e equipamentos que ele tem disponíveis lá, se funciona bem, funciona parcialmente, não funciona e não possui. Disponibilidade de água para irrigação. Ele tem uma água adequada. O que é água adequada? É uma água mediante a que ele fez análise, porque tem muitos territórios que a gente trabalha que a água parece ser boa, mas tem um teor de sódio um pouquinho maior, ou então de ferro, que acontece em muitas regiões de semiárido, que a gente não consegue perceber aquilo, e o camarada está irrigando, bebendo aquela água, e daqui a pouco pode ter um problema. Água com ressalvas é uma água que deu
por exemplo, um pouquinho de sodicidade, ele continua irrigando lá. Para algumas lavouras não vai apresentar problema, por exemplo, uma irrigação de milho ou irrigação de capineira, mas que a longo prazo vai promover a saturação do solo, e aí é interessante a gente entrar com práticas e tecnologias para reverter isso, ou jogando mais água, ou enfim, a gente vai pensar numa alternativa para reverter, para que ele possa usar aquela água, mas de forma consciente. Ele tem água sem análise, não dispõe de água para irrigação ou não deseja irrigar, se possui APP, que é Área de Preservação Permanente, né? Se teve acesso ao crédito, o que é vencendo? É o empréstimo que eu peguei, está vencendo, e quando vencer eu vou pagar. Vencido é que eu não tive condições de pagar, e consequentemente estou em débito com o banco. Se o produtor já acessou e já está quitado, ou seja, atualmente ele está disponível para pegar outro empréstimo, ou então se ele nunca acessou. A forma de comercialização que ele usa dos produtos dele, se é coletiva, individual ou não comercializa. Forma de recebimento pela venda do produto, se é à vista, prazo de 60 dias, outra. Mercado institucional, PA, PNA e outros, se acessa. Se já acessou ou nunca acessou. Ok, vou salvar. Então as informações da gente aqui já está aqui. E essa parte de diagnóstico de cadeias a gente vai passar lá para frente, tá? Porque aí vai depender muito do que o convênio vai cobrar da gente, mas aí já está disponível o diagnóstico produtivo do cacau, do leite. Para algumas cadeias é mais especializado, por exemplo, mel, cacau, leite está bem especializado. Para mandioca fica um pouquinho mais flexível, né? E a média de perguntas dentro desse diagnóstico produtivo, eu vou criar aqui para vocês verem. Ele tem a opção de criar um novo, porque o diagnóstico produtivo a gente vai fazer ou anual ou bianual, depende muito da evolução do trabalho, né? Então preciso de um diagnóstico produtivo para cada produtor. Então a partir do momento que eu cliquei em novo, ele criou, vim aqui editar, e aí vocês podem depois dar uma olhadinha no questionário que é feito, tá? Aqui, se eu não me engano, tem cerca de 40 questões. Para de leite é um pouquinho mais complicado, se eu não me engano são 140 questões, é um pouquinho mais amplo, porque a gente, além da parte da pecuária, questiona um pouquinho da parte de agricultura, né? E aqui tem um produtor que a gente criou, tá certo? Se eu vim aqui em tramitar as informações, venho aqui em enviar tudo. Pronto, já enviou tudo. E vamos simular aqui uma situação em que eu esteja fazendo um cadastro de comunidade, eu preciso pegar somente nome e CPF, tá? Então eu venho aqui, vou botar novo, vou botar teste 2, vou botar o nome do CPF da pessoa e a cadeia produtiva. Venho aqui salvar beneficiário. Em vez de eu preencher isso aqui, como eu estou com um bocado de gente na fila lá para cadastrar, eu venho voltar de novo e viria em cadastrar novo beneficiário, e a gente daria celeridade ao cadastramento das pessoas dentro daquela comunidade. Depois, numa próxima visita, eu poderia fazer o diagnóstico, o questionário de dados pessoais, análise SWOT, diagnóstico produtivo, por aí vai.